Isso mesmo. O assunto hoje foi a destinação de emendas do deputado estadual Souza Neto para ampliação, a construção e ampliação das UTIs no Hospital Regional Tarcísio Maia. Só que essas emendas ainda não foram liberadas, apesar de serem impositivas. São aquelas emendas que o chefe do executivo é obrigado a destinar, é obrigado a viabilizar. Então, boa noite, deputado. Muito obrigada pela presença aqui no cenário político. Por que realizar uma audiência pública sobre um tema que para ser executada é necessária a liberação de emendas que ainda não saíram? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanuva. Desde o início do nosso mandato que nós vimos persistindo na questão da ampliação da estrutura física do Tarcísio Maia, especificamente os leitos de UTI. Destinamos todas as nossas emendas, foi um gesto do nosso mandato, destinando todas as emendas para essa ampliação. Acontece que o governo do Estado, num primeiro momento, fez a readequação do projeto. Existia um projeto do Hospital Tarcísio Maia da ordem de 4 milhões, a obra começou em 2012, 35% apenas dessa obra avançou, e aí a obra foi paralisada, e nós destinamos as emendas para concluir essa estrutura física, principalmente da UTI. O que aconteceu de concreto até hoje foi que a maçonaria, a sociedade de Mossoró, terminou a parte das enfermarias, concluiu a parte das enfermarias, mas o governo do Estado não liberou esses recursos para a ampliação dos leitos de UTI. O que nós fizemos? Nós persistimos nisso, buscamos o Tribunal de Contas, que em 2014 já tinha deferido uma cautelar para que essa obra fosse concluída, e o governo não cumpriu com essa cautelar. Depois, o próprio Conselho Regional de Medicina tinha ingressado com ação ainda em 2013, que culminou agora em maio com um termo de acordo entre a Justiça Federal, com a participação do governo do Estado, representado pelo secretário estadual de Saúde, Jorge Antunes, onde o governo do Estado se compromete a, até setembro, entregar os projetos de ampliação dos leitos de UTI do Tarcísio Maia, e até março de 2018 a obra está concluída. A audiência teve como objetivo justamente discutir o encaminhamento dessas questões. Foi uma audiência que nós tivemos como resultado: o governo, agora em junho, já vai destinar 10 novos leitos de UTI, regulado pelo Tarcísio Maia, na rede conveniada, acredito que vai ser no Hospital Wilson Rosado, enquanto a obra vai caminhar. Até setembro, o secretário se comprometeu em entregar os projetos, e nós esperamos que, finalmente, essa obra seja concluída, porque nós sabemos da importância do Tarcísio Maia, não somente para Mossoró, mas para toda a região. É um hospital que atende a mais de 60 municípios. E quando se fala em UTI, a gente está falando de uma parte de um todo, né? Porque o atendimento do Hospital Regional Tarcísio Maia, ele todo precisa ser, precisa de investimentos, né? E sobre a UTI, o próprio diretor Jarbas Mariano disse que 10 pessoas por dia precisam de leitos de UTI, sendo que só são 9 lá no hospital, né? O Hospital Tarcísio Maia tem 31 anos de história. E os leitos sempre foram os mesmos, 9 leitos. E você sabe, há 31 anos atrás, pode ser que os 9 leitos atendessem à demanda. Hoje, há muito tempo, já não atende. É tanto que várias ações judiciais estão sendo deferidas, e o Estado está custeando em hospitais particulares algo que ele poderia ter no Hospital Tarcísio Maia. Eu fiz até um comparativo com o tomógrafo lá do hospital. Enquanto o tomógrafo não foi adquirido para o hospital, o governo do Estado custeava exames na rede privada ou na rede conveniada, e o custo era muito maior do que a aquisição do tomógrafo, até que o governo adquiriu o tomógrafo e hoje está servindo à população. Então nós esperamos que o hospital, essas UTIs sejam ampliadas, vão passar de 9 para 21 leitos, vai atender não toda a demanda, mas vai amenizar principalmente o quadro que nós vivemos hoje. As pessoas buscam a assistência no hospital, principalmente na parte de UTI, não tem. E uma coisa que é importante também dizer
é que esses 10 leitos que vão funcionar a partir de junho lá no Hospital Wilson Rosado, quem vai regular é o Hospital Tarcísio Maia. Ele é quem vai dizer, o paciente que procura que não tem UTI, o Tarcísio Maia vai encaminhar a partir de junho, de acordo com a urgência, para esses leitos que vão ser contratualizados. Qual é a avaliação que o deputado faz da gestão Robson Faria em relação à saúde? A gestão Robson Faria em relação à saúde tem sempre propagado que vai avançar na regionalização, mas o que de concreto até hoje nós não temos avançado nesse sentido. Por exemplo, Mossoró tem se ressentido muito. Recentemente eu fiz um pronunciamento que era necessária a recomposição da escala de plantão do Hospital Rafael Fernandes. Nós já tivemos aqui em Mossoró o fechamento do Hospital da Mulher, temos constantemente situações de atraso de repasses junto tanto à Liga Mossoroense como à Casa de Saúde de Serra Rosada, que é um hospital que atende também a região. O que eu espero, e aí é o que o governo está se comprometendo, a audiência hoje não tinha somente o objetivo de discutir os leitos de UTI, nós discutimos outros pontos importantes, que foi a regulação, descentralizar a regulação de Natal, ficar uma regulação própria aqui para Mossoró, e também o termo de cooperação entre ente público, entre o governo e a prefeitura, que vai permitir que tenhamos aqui em Mossoró a realização de cirurgias eletivas, cirurgias seja na área cardiológica, cirurgia na área ortopédica. Nós vivemos um dia a dia, os pacientes ficam esperando uma fila interminável para ser deslocado quando surge uma vaga em Natal. Então, o nosso mandato sempre defende que as coisas aconteçam na região. Do nosso ponto de vista, o maior gesto do governo Robson com a região na parte de saúde seria a ampliação da estrutura física do Tarcísio Maia e a regionalização da saúde através de um tratamento aqui em Mossoró que é dado lá em Natal. Lá em Natal tem um plus da saúde. Os médicos lá conseguem fazer cirurgia pelo SUS porque há um plus que é pago pelo governo do estado. Então, por que Mossoró e região não tem o mesmo tratamento? Exatamente. É isso que o nosso mandato defende. Continuando o nosso bate-papo com o deputado Souza, do PHS. Deputado, nós vemos que nessa carência do atendimento hospitalar estadual, de alta média e alta complexidade, ficam para as prefeituras algumas responsabilidades nesse atendimento. E aqui em Mossoró, por ser um centro de muitos municípios aqui das proximidades, o município de Mossoró arca também com esse atendimento da população dos municípios vizinhos. O que o senhor acha que uma prefeitura deve fazer em relação a isso? Deve haver uma pactuação entre prefeituras? Deve haver uma pactuação entre prefeitura e governo do estado em relação a isso? Isso também foi discutido oportunamente na audiência pública hoje. Inclusive, agora em junho, vai haver uma discussão. A própria Secretaria de Saúde de Mossoró é quem vai ficar à frente dessa discussão, onde vai chamar os municípios para que seja rediscutido a pactuação. É necessário que cada município possa, de fato, repensar a PPI, que a gente chama que é a pactuação em relação à saúde, porque muitas vezes o município pactua uma coisa e termina usufruindo muito mais, e essa despesa quase sempre fica para o município sede, que é no caso o município de Mossoró. Então, é necessário que haja uma compensação desses atendimentos por parte do município sede, e o que me parece é que o secretário Benjamin pretende, já agora em junho, discutir com os demais municípios essa repactuação em relação aos atendimentos do SUS na região. Como o senhor falou, a audiência pública hoje foi bem proveitosa, muito positiva, mas por parte da presença de deputados não foi tanto, né? O senhor fez a proposta aí, a proposição dessa audiência pública, estava lá, na verdade, só para explicar, foi uma audiência pública realizada, obviamente, proposta pelo deputado, realizada pela Assembleia Legislativa aqui em Mossoró. Justo, porque essas audiências costumam ser realizadas também
na Assembleia Legislativa. Mas como o assunto é daqui de Mossoró, ficou interessante essa vinda da Assembleia Legislativa. A gente pôde conferir boa parte dos servidores aqui dando assistência a essa audiência. Mas o que eu quero destacar nesse momento, junto com o senhor, deputado, com relação à presença de outros deputados, né? A casa é formada por 21 deputados, só o senhor estava aqui presente. Estiveram também 4 vereadores da região, mais a representante, a vice-prefeita aqui de Mossoró, secretários de outras cidades, vereadores, enfim. E cadê os outros deputados? Realmente é uma audiência que foi proposta pelo nosso mandato, mas ela é aprovada no plenário da Assembleia Legislativa. Eu convidei todos os deputados, inclusive já fiz convite aos deputados para vir visitar, principalmente a Comissão de Saúde da Assembleia, para vir visitar o Hospital Tarcísio Maia, para vir visitar a Liga Mossoroense do Câncer, para vir visitar a Casa de Saúde de Serra Rosado, para que a gente possa conhecer esses serviços, até para ter uma maior propriedade para falar da importância deles. A audiência, apesar de ser proposta pelo nosso mandato e a gente ter convidado todos os deputados, realmente só teve a nossa presença. De certa forma, eu até estranhei, eu imaginei que haveria outros deputados presentes, porque é um tema de interesse de Mossoró e de toda a região. Estiveram vários prefeitos, 4 prefeitos aqui da região, governador de Sé, Porto do Mangue, a prefeita de Frutuoso Gomes, que veio também a participar, vice-prefeitos, vereadores, esteve presente o Conselho Regional de Medicina, a Defensoria Pública, enfim, foi uma audiência que tivemos uma participação dos principais interessados e nós sentimos realmente a falta de uma maior participação da própria Assembleia. Mas costuma ser sempre assim, sempre o propositor é quem termina conduzindo geralmente a audiência. Geralmente os deputados eles acham que é o propositor que está apresentando aquele tema, ele deveria abordar aquele tema. Eu sempre gosto de participar, principalmente dos assuntos de interesse da nossa região. Deputado, em relação a um outro assunto agora, o velho Polo Costa Branca, quando é que vai ter investimento para o turismo? A gente sabe que o Estado ele tem uma deficiência, passa por uma deficiência de recursos, fruto dessa crise que nós vivemos. O turismo não é diferente. Olha, se a saúde está passando por uma deficiência de recursos, imagine o turismo. O Polo Costa Branca, que eu defendo desde prefeito, ele tem tido avanço na política de turismo do Estado. Antes a gente só divulgava o turismo, o destino era Natal. Hoje nós divulgamos os polos turísticos, são 5 polos turísticos. A própria publicidade do governo em relação ao turismo no Estado, ele está fazendo a promoção através dos polos. Nós já vemos agora, até na mídia nacional, a divulgação dos nossos potenciais. Recentemente, o próprio Jornal Hoje divulgou aqui a região da Costa Branca, a região ali de Porto do Mangue, a Areia Branca em Ponta do Mel. Então, o que necessita em relação ao polo é investimentos na área de infraestrutura. Tem uma discussão aí da Estrada da Castanha, que vai interligar Carnaubais, Serra do Mel até a BR-110. E aqui em Mossoró, eu já fiz inclusive uma audiência pública, as pessoas já nem acreditam mais na reativação do aeroporto, que seria, eu acho que a grande obra do turismo seria a reativação do aeroporto de Serra Rosado, para que a gente pudesse ter uma porta de entrada para receber o turismo de negócio e o turismo de eventos. O senhor acredita que o aeroporto realmente saia agora em junho, como foi novamente prometido? Eu particularmente torço para que saia, porque eu sei da importância desse equipamento. O aeroporto ele muda a realidade da região. E o Rio Grande do Norte tem retrocedido nessa questão de aeródromos. O aeroporto hoje mais próximo da nossa região é o Dragão do Mar, em Aracati. O Rio Grande do Norte hoje só tem um aeroporto, que é o de São Gonçalo. Mossoró, e às vezes, na audiência pública eu percebi isso, que às vezes há forças contrárias em Mossoró para que o aeroporto seja reativado. Me parece que sonham em utilizar aquela área do aeroporto para outros fins e construir um aeroporto em outro espaço. Ora, se já é difícil readequar o aeroporto, se já não tem recurso, imagine construir um novo. Mas o nosso mandato defende a reativação do aeroporto, já foram marcadas várias datas,
inclusive 12 de abril, que era o aniversário do governador, que seria o primeiro voo, mas a ANAC veio, fez uma avaliação e isso foi novamente adiado. Vamos continuar acreditando e esperando que isso seja concretizado. O aeroporto poderia ser uma boa saída para essas dificuldades econômicas do Estado, para incentivar a economia regional e, com isso, melhorar essa questão de arrecadação. E o Estado ele fica na mesma, né? Caminhando, se rastejando, na verdade, nesse sentido. O aeroporto, inclusive, os próprios empresários. Hoje eu estou à frente da Comissão de Indústria e Comércio na Assembleia. Muitos me dizem o seguinte: olha, é muito difícil investir na região porque nós não temos um aeroporto na região, né? O turismo de negócio fica muito mais complicado sem ter um aeroporto. Com certeza, se não sair o aeroporto de Mossoró, vão utilizar o aeroporto do estado do Ceará, vizinho aqui em Aracati. Temos aqui a participação do Tidal com a gente, vou até dar uma olhadinha no horário. Ele diz o seguinte: todos nós já sabemos que administrativamente o Estado termina na reta Tabajara. O senhor concorda? Concordo. É isso que o nosso mandato tem defendido. Eu sempre defendo a interiorização das ações do Estado, seja na saúde, seja na educação, seja na geração de emprego e renda, seja no incentivo às empresas instalarem na região. O que acontece no Estado, e precisa mudar essa política, é que todos os investimentos se concentram na região metropolitana. Parece que não existe um Rio Grande do Norte após a reta Tabajara. E esse Rio Grande do Norte, onde nós aqui vivemos, que é importante para a economia do Estado. Nós aqui produzimos o sal, o petróleo, a fruticultura, a energia eólica, a energia solar. Toda essa economia que move o Estado não recebe de volta investimentos do setor público. Eu agradeço, dona Maria, pelo convite. Quero dizer que eu vou preferir não dar uma nota agora. Eu vou dizer a nota que a população de Mossoró está dando em relação à segurança. O que eu escuto é que ela está dando ainda uma nota muito boa, nota 3. Eu acho que pela violência que está sempre crescente, pelo número de homicídios, até hoje na cidade de Mossoró hoje é uma das cidades mais violentas, eu diria que a nota ainda seria menor do que essa. Nós temos aqui a participação de João Paulo Marques. João Paulo Marques aqui está conversando com a gente. Ele fala primeiro com você, viu, Volnúvio? Ele disse que você, desde ontem, que está muito ranzinza e está mandando você sorrir, porque hoje é sexta-feira. Abra a imagem aí, Master. Muito obrigado, João Paulo. Não tem perigo dele mandar eu sorrir, eu estou o tempo todinho rindo. E ele disse também que quer uma caneta dessa que você está aí, da 95 FM. 95. Ele conseguiu enxergar. Consegui enxergar. Que a caneta da 95 caneta da 95, FM. A minha é da TCM. Aqui. Tá aqui. Vou arrumar uma pra você, viu, amigo? Agora só ganha se vier fazer a visita, que a gente sempre cobrou aí sua visita, viu, João Paulo? Aqui no meio, tanto no meio-dia Mossoró quanto no cenário político, e você não veio ainda visitar a gente. Ele dá aqui a notícia que a PF apreende documento com anotação Caixa 2 no apartamento de Aécio. Diz que viu agora aí na imprensa. E ele fala sobre um assunto, deputado, que foi tocado pela vereadora Aline Couto na última vez que ela participou do cenário político. Só para contextualizar o senhor, ela falou de uma falta de sintonia no PHS. E ele pergunta se existe algum problema no PHS estadual e municipal. Eu, de certa forma, estranho a afirmação da vereadora. Inclusive, eu estive aqui no cenário político elogiando o seu mandato, a dinamicidade do seu mandato. Inclusive, o PHS estadual fez com que a vereadora, nós nomeamos ela como presidente municipal. Hoje, inclusive, na audiência pública, a vereadora estava representando todos os vereadores de Mossoró e eu solicitei que ela me representasse na segunda-feira, na audiência da Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN. Então, se há uma falta de sintonia, é da vereadora com o PHS, e não do PHS com a vereadora. Nós temos aqui a participação do pequeno do Carnaubal, que diz que o secretário Jorge Antunes não é mais um dos profetas do governador Robson Faria, que vem para Mossoró prometer e não cumpre com as palavras. E ele está dizendo aqui que a melhor obra que Robson Faria fez foi fechar o Hospital da Mulher, que não tem nada de bom, né, pequeno do Carnaubal. A gente tem aqui a participação de Luiz Aires. Luiz Aires pergunta: cadê a Ponte Grossos Areia Branca, que tanto foi prometido na campanha?
Mas foi prometido por quem, Luiz? Esse tema dessa ponte, nós entendemos, no Polo Costa Branca, nós entendemos que essa ponte ela é essencial não somente para interligar Areia Branca Grossa, seria um pensamento muito pequeno. Na verdade, a ponte Areia Branca Grossa seria para interligar o Rio Grande do Norte ao Ceará. Nós sabemos que uma obra dessa envergadura, ela depende de recursos do governo federal. No governo Vilma, houve manifestação do governo em construir um projeto. Até o momento, eu não tenho notícia da concretização desse projeto, porque ninguém sabe de onde a ponte vai, para onde a ponte chega, qual é a distância, para que possa definir o valor dessa obra e também que a gente possa considerar que ali existe um tráfego marítimo, né? As barcaças, elas diuturnamente, elas se deslocam para o Porto Ilha, levando sal, então precisa ter todo um estudo dessa ponte, mas até agora o que de fato só foi propagado a ideia, mas nem projeto existe em relação a essa ponte. A gente tem aqui a participação do jornalista Nazareno Silva. Ele diz: os meus respeitosos cumprimentos vão para o deputado Souza. O deputado Souza é o paladino da Costa Branca. Então, temos a participação do Cláudio, do Redenção. Ele diz: pergunte para o deputado, já que o governador está envolvido nas propinas da JBS, que resolva o problema do Tarcísio Maia e não tire mais o dinheiro do povo. E diz o seguinte: o deputado não ajudou o hospital da cidade que o elegeu, Areia Branca, e agora vai ajudar o hospital Tarcísio Maia? Olha, eu quero lhe dizer que, como prefeito de Areia Branca, eu construí o novo hospital de Areia Branca. A Areia Branca nós reformamos e ampliamos o hospital Sara Kubitschek. Nós fizemos um convênio junto ao governo do estado da ordem de R$1,5 milhão. Nós equipamos o hospital através de uma emenda do deputado federal Paulo Wagner. Foi uma emenda de R$1,2 milhão. No final do nosso governo, nós entregamos o hospital à população. Infelizmente, a gestão não deu continuidade. De certa forma, foi abandonado o hospital, os serviços que poderiam ser prestados não foram dados continuidade, mas o nosso governo, nós ampliamos, reformamos e equipamos. E eu ainda digo mais, os equipamentos que existem dentro do Hospital de Areia Branca, muitos deles não existem em vários hospitais do estado, porque são todos equipamentos modernos. E, infelizmente, a nossa administração não teve continuidade com a prefeita que nos sucedeu, que foi a prefeita Luana. A Mauri, do Abolição 3, parabeniza o deputado Souza pelo esforço de melhorar a saúde de Mossoró e região. Também temos a participação do Daniel Almeida, do Abolição 2, pergunta o que o vereador pode fazer pelo Hospital Duarte Filho. Em relação ao Hospital Duarte Filho, é um hospital que foi também desativado, né? O que nós temos feito de concreto em relação à saúde aqui em Mossoró é discutir a ampliação do Hospital Tarcísio Maia, discutir a recomposição da escala do Hospital Rafael Fernandes e discutir em relação à Liga Mossoroense e o Hospital Almeida Castro, que o governo cumpra com o que prometeu quando desativou o Hospital da Mulher e encaminhe os recursos que são necessários para o pleno funcionamento daquele hospital. Como também defendemos que o termo de cooperação firmado seja efetivado e tenhamos aqui as cirurgias eletivas daqui na cidade de Mossoró, nos hospitais credenciados, para que a população não precise se deslocar para a capital. Nós temos aqui o Franklin Pires, pede ao deputado Souza que interceda junto ao governador para que não feche o hospital Rafael Fernandes. E a opinião do Aguinaldo, do Aeroporto 2, é que ficou surpreso ontem à noite com foguetório no lançamento dos festejos juninos. Quanto dinheiro gasto com fogos quando só se fala em crise? Quantas insulinas se comprariam com o dinheiro daqueles fogos? Infelizmente, esses políticos só querem aparecer. A opinião do Aguinaldo, do Aeroporto 2. E ele diz também que essas audiências públicas não surtem efeito, não resolvem nada. O que o senhor diz disso? As audiências públicas que eu tenho realizado, todas elas surtiram efeitos. Nós realizamos a audiência pública discutindo a indústria salineira, foi assinado
um decreto incentivando ao longo de todo o mandato do atual governador a indústria salineira na nossa região. Nós realizamos hoje a audiência pública em relação ao Tarcísio Maia, já foi aprazado datas, a partir de junho já vai ter 10 leitos de UTI, o governo está se comprometendo, inclusive não se comprometeu com o deputado, se comprometeu com a própria Justiça Federal. A partir de junho, 10 leitos à disposição do Tarcísio Maia, e até setembro vai ter a entrega do projeto, e espero aí ter a licitação para que em março a gente possa ter essa obra do Tarcísio Maia. As pessoas dizem, mas o governo vai cumprir o acordo? Segundo o que eu entendi da Justiça Federal, é que se o governo não sinalizar para cumprimento do acordo, vai haver a retenção de recursos para que essa obra seja realizada. Até porque o que foi discutido já vem aí de outro governo, né, sem estar sendo cumprido. E é preciso ser cumprido porque senão vem toda essa questão de execução, né, da ação civil pública. A gente precisa fazer justiça. Essa obra do Tarcísio Maia, ela não começou no atual governo Robson Faria, começou no governo anterior e não foi concluída. E foi feito um acordo no governo anterior, não foi cumprido, e agora a gente espera que o governo atual cumpra. Muito obrigada, deputado Souza Neto, pela entrevista aqui no Cenário Político. 10 segundos para a despedida. Agradecer a oportunidade de vir aqui ao Cenário Político e dizer que o nosso mandato, como sempre, desde o início, estava à disposição